A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus, na pessoa bendita de Jesus, abençoe sua vida grandemente nesse dia, tarde, noite, de madrugada, não sei, que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje vamos estar falando sobre o Evangelho segundo Mateus, o capítulo 21, de 46 versículos. Maravilhoso, irmãos. Você que está vendo pela primeira vez, você fala assim, mas já está no 21, meu querido. Nesse canal, por bondade de Deus e misericórdia, a gente está aqui já faz mais de 4 anos gravando, né, cada capítulo da Bíblia, versículo por versículo. Claro que a gente não dispõe aqui de um tempo maior para estar indo mais profundo. Louvado seja Deus! Mas temos aqui tentado ser pontual naquilo que Deus colocou conosco, que é falar 100% do que está escrito na palavra. Por misericórdia de Deus, todo o Velho Testamento já está gravado. Você pode ir no playlist, aí tá aí todos os vídeos separadinhos lá, com o nome de cada livro. Estamos aqui, né, em Mateus, iniciando um novo. Desde o primeiro capítulo até o de número 20, já está aí na parte dos vídeos. E hoje o 21. Né? Você querendo ver desde o primeiro, acesse lá. Aprenda a palavra, leia a palavra, medite na palavra. Abra a palavra, tira um momento de um devocional seu e Deus, você e Deus, para a gente que haja crescimento na nossa vida. Aleluia! Capítulo 21, o primeiro título fala assim: a entrada triunfal em Jerusalém. E quando aproximaram, aleluia, de Jerusalém e chegaram a Betifagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho. Com ela desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: diz, filha de Sião, eis o teu rei vem a ti manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Indo os discípulos fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e seguia clamava dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade alvoroçou dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Meus irmãos, se cumpre a palavra dita pelo profeta Zacarias. Entrada triunfal. Aleluia. Jesus já era conhecido. Jesus já vinha há um bom tempo fazendo milagres. Só que ele era conhecido pelos milagres. Ele era conhecido pelas multiplicações que fez de pão e peixe. Mas como filho de Deus, como Senhor, que no Velho Testamento havia falado dele prometido, o povo ainda não aceitara assim. Nós vimos aqui no versículo 11. Chamavam ele de profeta. Chamavam ele de profeta, mas não o Cristo que havia de vir. O Messias que eles esperavam. Gênesis 3,15. Aquele que ia nascer, aleluia, do ventre da mulher. Ia pisar na cabeça da serpente. Esse eles ainda não o confessavam.
Mas a sua entrada foi triunfal, foi de respeito, foi de glória. Alguns dizem que o reconheceram como Messias. Não. Que o próprio Evangelho fala, João 11, veio para os seus, mas os seus não o receberam. E o 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então os judeus não o aceitaram, duvidaram dele. Até os discípulos, quando ele vem a ressuscitar, diz a palavra, estavam incrédulos. Meu irmão, esses homens, o povo dessa geração, viram sinais, milagres, coisas espantosas que o próprio Jesus nos evangelhos, né? Nós estamos no de Mateus, fala, sim, Tiro e Sidom, visse os milagres que vocês viram. Talvez teriam ter se arrependido. E Jesus vai citando outras cidades que não viram, mas poderiam ter se arrependido, mas eles viram, irmãos. Eles presenciaram. E mesmo assim não deram crédito ao Salvador. Meu irmão, isso é muito sério. Jesus é o Senhor. Jesus algumas vezes falava assim, ó, esses sinais vêm não por causa de mim, mas por causa de vocês. Para vocês crerem, mas não acreditarem, irmãos. E aqui a gente vê esse relato da Bíblia tão maravilhoso, né? O versículo 12 em diante, até aqui o 17, nós vamos ver outro título aqui. Oh, bendito seja Deus. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus. Expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. Disse-lhes, e está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e escribas as maravilhas que fazia, os meninos clamavam, clamando no templo, Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e disseram, ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse, se nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito que tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Meus irmãos, a gente vê aqui uma cena, um relato da Bíblia tão tremendo para os dias nossos hoje. As pessoas trocando o propósito. O propósito, irmãos, de você ir à casa de Deus, à casa de oração. Igreja, templo, é a mesma coisa que estamos dizendo aqui. É para você adorar. É para você entregar a sua vida como oferta, como sacrifício ao Senhor. É para você adorá-lo, para você servi-lo, para você se apresentar a Ele, para você dizer que Ele é maravilhoso na sua vida, para você o reconhecer, para você, junto com a comunidade, com os irmãos, adorar a Deus. Meu irmão, aqui os homens estavam trocando com esse propósito. Estavam fazendo comércio. Jesus fala, covil de ladrões, roubando. Meus irmãos, Jesus se indigna com eles aqui, mas não peca. Ira, mas não peca. Expulsa eles. Jesus estava ensinando a eles, mas eles não entendiam, não compreendiam. Uma lição tão valiosa, que isso se é aplicado para os dias de hoje. Pessoas que estão fazendo da casa de Deus, irmãos, covil de ladrões, clube de dança, às vezes circo, e tantas outras objetivos que não é adoração, não é cultuar e adorar e louvar ao Senhor. Esse é o propósito de irmos à casa de Deus. Não é para festa, irmão. Não é para comício de partido político.
não é para a pessoa fazer vendas de coisas, não, irmão. Igreja é um local de adoração. Igreja, a casa de oração é para orar. O propósito ali é falar com Deus, o propósito ali é servir a Deus, o propósito ali é cultuar a Deus, o propósito ali não é conversar, irmãos, contar os seus problemas por irmão do lado ali, não, é adoração, louvar, buscar o Senhor. Tá triste, tá abatido? Vai lá chorar, mas aos pés de Jesus, vai lá orar, vai lá buscar, que o Senhor tem vitória, tem consolo, tem tudo para fazer pela nossa vida, aleluia. Bendito seja Deus. Continuando aqui, ó. Parábola dos dois filhos, do 28 ao 32. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, aleluia. E dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual destes dois fez a vontade de meu pai? Disseram eles: O primeiro. E disse Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos, as meretrizes, vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer, meus irmãos. Aqui está falando sobre obediência. Aqui está dizendo do propósito do reino. Aqui está dizendo, irmãos, que Deus, o amor dele é abrangido a todo mundo. Deus vai dar oportunidade a todo mundo. Deus vai, através da sua palavra, dos servos dele que estão no mundo inteiro hoje, pregando, anunciando a palavra. Meu irmão, hoje, diferente dessa época aqui, hoje tem essa rede social abençoada que a gente vem aqui gravar este vídeo aqui, irmãos. Aleluia! Que é pura 100% da Bíblia. Muitos não querem ver, muitos não querem ouvir. Não porque o canal, o nosso aqui não, mas no geral, irmãos. Mas se é uma fofoca, se é um vídeo de uma comédia, de algo engraçado, todo mundo quer ver. Nada contra quem faz, irmão, de maneira nenhuma. Mas a seriedade do evangelho, da palavra, da verdade que é eterna, não querem dar ouvido. Meu irmão, a obediência à palavra. Aqui Jesus falando, explicando. Os judeus aqui não deram crédito a ele, irmãos. Mas os que não eram nem da linhagem judia, gentios e outros, atenderam, obedeceram, creram. Dos que mais disseram que ele era o Filho de Deus, foi pessoas de fora, de outra nação, do que os próprios judeus. Meu irmão, algo muito sério para a gente pensar nos dias de hoje, meu irmão. O que Jesus tem sido para você? O Filho de Deus? Ou como muitos aí vêm até nós pedir oração, pedir um auxílio, um socorro, e na hora que Jesus tem compaixão, cura, liberta, expulsa o demônio, muda o quadro, esquecem dele. Aí voltam a ficar numa situação difícil, aí vem de novo. Querem só a solução do problema terreno, mas o compromisso com a verdade, que é para toda a vida, uma vida eterna, hoje de renúncia, de abandono de pecado, de esforço, para servir e adorar o Senhor, não querem, não têm vontade de vir até o Salvador que é Cristo. Meu irmão, isso é sério. Isso está se repetindo nos dias de hoje. Só muda, irmãos, as épocas e os costumes, mas as pessoas continuam mesmas, com várias vontades, mas servir ao Senhor, estar com Ele, não. Continuando aqui o 33 em diante, irmãos, louvado seja Deus, até o 46 vai dizer assim: parábola dos lavradores maus. Muito sério isso aqui, ó. Ouvi ainda outras parábolas. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou-a, deu um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e assentou-se para longe. 34. E chegando o tempo dos frutos,
enviou seus servos aos lavradores para receberem os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número dos que os primeiros, e fizeram o mesmo. E por último enviou o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Meu Deus. 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-nos, e apoderemos a sua herança. 39. Lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Os irmãos veem aqui que a rejeição à verdade, rejeição à palavra, antes de Jesus, mataram homens. Irmãos, e não foram poucos profetas que morreram, não foram poucos homens que morreram. Jesus nos evangelhos, são 4 evangelhos, meu irmão, a gente está no primeiro ainda, que é Mateus, cita muitas mortes de homens que foram mortos por amor à palavra. Deus é justiça, meu querido. E até ele próprio foi morto por causa da verdade, pregando a verdade, dizendo a verdade, falando da verdade. Meu irmão, vamos continuar aqui para a gente chegar até o 46 e concluir essa parábola aqui, né? Aleluia. 41. Dizendo eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha. Outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. 42. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas escrituras: a pedra que os edificadores rejeitam, esta foi posta por um cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. 44. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Aquele que era cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo dessas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recensearam o povo, porquanto tinham por profeta. Meu irmão, aqui iniciava-se, no capítulo 21, a última semana de Jesus entre os homens. A gente vai ver que até o capítulo 28, que é onde termina o livro de Mateus, né? Aleluia! Muitas coisas vão acontecer. E Jesus já vinha advertindo-os, principalmente aos 12. Irmãos, que segundo a Bíblia, 3 anos e meio ali estando com eles, ensinando, dando ali uma aula a eles, irmãos. Aula a eles do quê? Da verdade, do exemplo. Aula a eles do que, meus queridos? Aleluia, bendito seja Deus. Aula a eles do que? Da missão que eles iam continuar fazendo. Porque eles estavam vendo com os olhos. João fala lá na epístola, e tocamos no verbo da vida, né? Estiveram com Jesus, abraçando, segurando sua mão, chorando com ele, ouvindo, creio eu que em alguns momentos rindo, se alegrando, mas João fala isso, irmãos. E a gente vê que os homens ali que estavam com ele queriam que matá-lo. Em outro evangelho, os homens falavam assim: o que faremos dele porque ele faz milagres? Porque nós não fazemos nada, irmão. Nós não movemos uma palha, nós não tiramos uma dor de cabeça. Mas o que faremos dele? Aí eles numa conversa, ali num concílio, dizem: vamos matar ele. Meu irmão, a parábola falando dos lavradores maus. Lavradores que não cuidavam da lavoura. Lavoura é o campo, lavoura onde a semente é plantada, onde é colhido os frutos ali. Mas frutos, irmãos, que tem que ser, nós temos que ser esses lavradores, mas do bem, de Deus, colher para a vida.